E aí, galera? Tá no ar o Radical Cast. Tem Radical aí? O Radical Cast de hoje é especial. Ao longo dos nossos episódios, nós tivemos convidados incríveis. Recebemos pessoas que compartilharam suas histórias, ensinamentos, experiências, testemunhos que marcaram a nossa jornada. No final de cada episódio, sempre fazemos uma pergunta especial. Qual combustível você deixa para a semana do pessoal? No episódio de hoje, é a primeira parte da nossa coletânea de respostas a esta pergunta. Você vai conferir respostas inspiradoras que vão fortalecer sua fé, renovar sua motivação e te lembrar do que realmente importa. Prepare-se para reviver momentos impactantes com palavras que podem transformar a sua semana. Hoje nós temos a presença ilustre do pastor Jorge Napoleão. Neemias, ele foi chamado por Deus para fazer uma grande obra, né? Para voltar para Jerusalém e reparar os muros e os portões da cidade que estavam quebrados. E quando alguém chegou para eles e mandou mensagem, estão querendo falar com você, era Tobias, Sanbalat, né, Geazim, então, e Neemias falou o quê? Estou fazendo uma grande obra, por isso não posso parar, porque eu pararia e ia descer para ouvir vocês, ou seja, o que ele está falando com isso? Olha, não pare. O combustível é o seguinte, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Como o salmista também diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E não para, não para por fofoca, por nada, pela dificuldade, não olha para a sua vida, para as circunstâncias, porque de repente talvez tenha alguém passando agora por momentos difíceis na família, de doença, de enfermidade, de tantas coisas, de escassez, mas a palavra é, não para de fazer aquilo que Deus falou para fazer. Porque de uma hora para outra pode acontecer o que aconteceu com Jó, que foi a pessoa mais provada da Bíblia. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus irmãos. Ou seja, continue firme naquilo que Deus te chamou. Amém. Pastor Edilson É muito importante para o nosso projeto. Está em Eclesiastes, capítulo 12, né? A gente é bombardeado com muita coisa que a gente ouve. Essas coisas que nós ouvimos pode nos edificar, pode nos estresser, pode nos abater, né? Mas de tudo que você tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E para temer a Deus e guardar os seus mandamentos, você tem que estar em um lugar que fale sobre Deus. Então, a mensagem que eu quero deixar para a geração de hoje é que o temor, né, te acompanhe, o temor seja o seu pilar, porque enquanto o temor do Senhor estiver no seu coração, você que ainda que é jovem, né, você que ainda é adolescente, se o temor estiver no seu coração, verdadeiramente o Senhor vai estar se agradando contigo, tá bom? É isso. E a mensagem que eu queria deixar está lá em 1 João 2,14, que diz: Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. Deus já está em vocês e vocês já venceram o maligno. Por isso que o nosso nome, até o versículo atrás, né? Meu filho, se os maus tentarem te seduzir, te influenciar, não ceda. Porque vocês são a potência, a força jovem que nós temos na geração de hoje, na sociedade de hoje, e vocês são um canal, uma ferramenta muito grande que o Senhor tem para impactar toda a nossa geração. Vocês não são a igreja do amanhã, vocês são a igreja de hoje. Tem que estar envolvido hoje. Vocês são influência hoje e vocês são importantes hoje. Né? Hoje a gente vai receber quem? O pastor Luciano. Eu quero falar nesse final aqui acerca da graça de Deus. Eu ministrei domingo agora na igreja e isso está muito recente no meu coração. A graça transformadora, porque a etimologia da palavra graça é um favor imerecido, ou seja, e muitas das vezes ela é mal compreendida na caminhada como algo que eu tenho crédito para pecar. Se eu cair, se eu pecar, a graça de Deus me sustenta, a graça de Deus me levanta. Mas a graça vai muito além de um levante, muito além de um perdão concedido. A graça de Deus ela é capacitadora para você se manter de pé.
Então é a graça que transforma, é uma graça transformadora, não uma graça barata. Porque quando a gente confunde a graça como ferramenta para eu pecar e ainda estou perdoado, isso se torna uma desgraça. Mas quando eu entendo que a graça é uma ferramenta que me constrange a viver uma vida santa, aí eu entendi o que realmente a graça ela tem a fazer na nossa vida. É, Paulo ele vai falar que aos Romanos, né, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Está falando de um lugar ali. Historicamente, se a gente for exegeticamente falar desse texto, está falando de um lugar. Mas só que a gente pode aplicar na vida de uma pessoa que viveu uma vida muito pecadora, que quando a graça de Deus chega, ela ama a Jesus de uma tal maneira que a graça de Deus superabunda na vida daquela pessoa, de modo que ela vive uma vida transbordante. Amém. Então, essa é a graça de Deus que eu gostaria de compartilhar. Viva essa graça transformadora, uma graça que mudou e continua mudando histórias. Nós estamos aqui hoje com a ilustre presença do pastor Arildo e do Fernando. Eu falei de pandemia. Sim. A pandemia, como eu louvei a Deus, porque durante a pandemia Deus me reabasteceu. E a primeira coisa que eu fiz, a gente não pode ter pequenos grupos, não podemos nos relacionar. Então nós vamos criar os PGFs, pequenos grupos familiares. Reúna com a sua família. Aí criamos o PGF. E aí veio outro PG, outra, e cada hora uma bandeira diferente e tal, para a gente, durante toda a pandemia. Mas teve um dia que a gente já estava podendo ter o culto com distanciamento e tal, e um irmão falou sobre aquele centurião que estava querendo que Jesus fosse curar a filha dele, Jairo. Jairo. E o centurião vai lá, Jesus. E está Jesus ocupado, dá atenção aqui, atenção ali, e ele está atrás de Jesus. Porque na casa dele tem a filha doente, e ele está cheio de esperança em Jesus. Aparece aquela mulher com fluxo de sangue, Jesus cura aquela mulher, tal. E aí Jesus fala, agora vou lá, Jairo, vai. Quando tu está indo, alguém vem dizendo, Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Mas Jesus diz, vamos lá. Quer dizer, aí naquele momento eu falei, há esperança em Jesus. Então, para as nossas casas, eu queria dizer isso, para as nossas casas, para as nossas famílias, há esperança em Jesus. E Jairo não desistiu. Até que Jesus entrou na casa de Jairo, ressuscitou a menina. Então, aí eu criei o PG, Casa de Esperança. Então, na nossa igreja hoje, as camisetas são PG, tem uma casa desenhada, então Casa de Esperança. Então, o PG não é para fazer a igreja crescer. O PG não é para ganhar o Brasil para Jesus. Mas o nosso PG lá em Éden é para que as nossas casas, as nossas famílias acreditem que há esperança em Jesus. E, sem querer, é essa bandeira do radical. Dizer que há esperança em Jesus. Ok? Então, é minha palavra. Amém. Eu acho que vem muito da questão de, assim, às vezes a gente pergunta o que a gente pode fazer para o reino de Deus. Quando Deus virou para Moisés, Moisés não sabia o que queria fazer, como ele iria fazer. E Deus perguntou para ele, o que você tem na sua mão? Às vezes a gente tem que dizer para Deus o que a gente tem na nossa mão, não esperar o que vai acontecer. Então fazer o agora. Lá em João 9,4 vai dizer, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então, enquanto nós ainda temos fôlego de vida, nós precisamos fazer a vontade de Deus, aonde for. E a começar da nossa casa. do pastor João Batista e da pastora Neuza Batista. Resumo que disso tudo que foi falado aqui, quem passou, reativou. E já que reativou, continue trabalhando, incentivando as pessoas a estarem no radical, porque isso é muito importante. É uma ferramenta para toda a vida. Desde quando eu passei, eu não consigo parar de trabalhar, porque está sempre mexendo em algo em mim, está sempre reativando algo em mim, e eu preciso estar compartilhando isso com outras pessoas também. Amém. Você, pastor João. Bom, no Papo Reto, eu deixei aqui, eu quero deixar aqui
uma lembrança do seguinte. Primeiro, o primeiro papo reto foi dado por Deus quando ele sentencia o casal, né? Ele vira para Adão e diz, cara, agora tu vai ter que trabalhar, né? Por causa de você, a terra vai criar espinhos e tal. Mas antes desse papo reto, o primeiro papo torto, porque para ter o reto tem o torto, não é isso? Então, o primeiro papo torto foi também de Adão, que Adão chega e diz assim, o Senhor pergunta, o que tá vendo? Né? Quem te mostrou? Quem te disse isso? Que tá nu e tal. Aí o papo torto dele foi a mulher que tu Foi me mulher que deste. tu deste aí, ó. Então, o primeiro papo torto da Bíblia foi a transferência de culpa, Uhum. ok? Então, dentro disso, o papo reto que eu quero deixar para as pessoas, porque depois, e transferência de culpa pega, tá? Porque quando ele falou com ela, aí Deus perguntou para ela, e você? O que ela disse? Foi a serpente. Aí virou para a serpente, a Bíblia não diz, mas a serpente disse, eu estava endemoniada, né? Fazer o quê? O demônio. Né? E o diabo ficou com a sentença da cabeça esmagada. Gente, então, o papo reto de hoje que eu tenho para deixar é isso. Para de transferir culpa. Teu problema não é seu pastor, teu problema não é o seu líder, teu problema não é a situação. O problema é você, que não quer se identificar como Deus e obedecer. Porque a obediência é princípio. Então, fica esse papo aí. Obedeça, ainda que não faça sentido. Pastor Luiz Meirelles. Estamos também com a presença ilustre do seu filho, Levi. O apóstolo Paulo falou lá na carta de Coríntios que é necessário que haja dissensões. Tem uma outra versão que ela fala até é necessário que haja facções. Então é necessário que haja confusão, vamos dizer assim, né? Para que os que são verdadeiros da fé permaneçam, né? Então eu creio que se essa pessoa ela está desigrejada, mas ela não perdeu a fé, ela perdeu a fé em Deus, ela não perdeu a fé em Cristo, ela entende que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, pode ser que ela seja uma dessas verdadeiras da fé. Ela, por circunstâncias, ela foi impedida de estar congregando. Mas ela tem que arrancar força de algum lugar e tentar de novo, sabe? Ela tem que arrancar força de onde não tem e tentar de novo, né? Porque Deus ele vai criar esse ambiente favorável. Existe ambiente favorável. A igreja do Senhor está viva. A igreja do Senhor não morreu. No coração de muitos, a igreja está morta. Mas a igreja do Senhor não morreu. A igreja do Senhor só vai ser retirada da terra quando ele voltar para buscar a igreja e o Espírito Santo subir junto. Então a igreja do Senhor está viva. Pode ser que a igreja esteja cheia de problemas, mas ali dentro tem a igreja do Senhor. Mesmo que seja um número pequeno, mas ali dentro tem a igreja do Senhor. E aqueles que são verdadeiros na fé, eles vão saber lidar com esses conflitos, vão saber lidar com esses escândalos, vão saber lidar com a ferida que tiveram, né? Porque quem é ferido também fere. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Então a palavra que eu dou é: se você não perdeu sua fé, tenta mais um pouquinho, tenta mais uma vez, dá mais uma chance, procura um ambiente favorável, né? Não fica realmente num ambiente que te maltrata, num ambiente que é tóxico, né? Está muito na moda esse negócio agora. É assunto, outro tema, né? Pastores tóxicos, né? Já até me chamaram de pastor tóxico uma vez, e tóxico. Meu Deus. Mas não fique em ambiente assim, porque se você estiver num ambiente assim, você não vai conseguir congregar. Procura um lugar onde você se sinta bem. Procura um lugar. Não é aquele negócio, você tem que se sentir bem. Não. O reino, o evangelho, Jesus falou que você vai ter aflição. A aflição você tem em todo lugar. Mas pelo menos um ambiente que você encontre esse ambiente favorável para poder continuar a sua caminhada. Porque enquanto você está dormindo aí, muita gente está indo para o inferno. Muita gente não está ouvindo o evangelho através da tua vida, né? Então, vamos caminhar. E nós estamos falando de algo que não é perene, né? É algo eterno. Exatamente. É algo que vale a pena a gente gastar a nossa vida para isso. Porque você falou um ponto muito importante. As pessoas estão vivendo a vida como se ela fosse só aqui. E nós somos eternos. O valor que nós temos que dar para a eternidade, ele é muito maior do que qualquer picuinha, do que qualquer problema, do que qualquer escândalo que a gente vive aqui nesse ambiente, aqui nesse tempo chamado Terra. Se eu pensar na eternidade, isso aqui fica muito pequeno. Com certeza. Quando a gente pensa na eternidade, todos os problemas diminuem muito. Você, Levi, quer deixar algum recado pra gente? Enquanto você tava falando aí, eu lembrei de uma piada que é contada lá na Radical, mas eu não vou contar porque é algo para quando vocês passarem. E o que move isso tudo é o amor.
o combustível para a gente poder, ele falou, arrancar força de onde não tem, mas o amor, ele é algo que gera em nós. E esse tem que ser o nosso combustível. Amar vidas, pessoas e buscar acordar outras pessoas para viver a eternidade com a gente. Então dê um combustível aí pra semana de quem tá assistindo. Olha, o combustível de vocês essa semana, deixar em Romanos 12:2 e Filipenses 4, para que haja renovação do nosso entendimento, que a nossa mente venha a ser transformada para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas que para isso a gente precisa entregar as nossas petições ao Senhor. E a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar nosso coração e nossa mente. Meu combustível é dependência total de Deus. É clamar a Deus no que você acha impossível. É Deus presente em tudo. É você colocar Ele na frente de tudo. E é isso que eu deixo. Coloque Deus à frente de tudo. E seja totalmente dependente dele. Que a vitória é certa. A vitória é certa. Glória a Deus. E eu venho falar novamente sobre raízes. Precisamos cuidar das raízes, né? Precisamos cuidar para que essas raízes sejam profundas, né? Porque até mesmo uma árvore frutífera, né? A última etapa dela é o fruto, né? Então ela precisa estar enraizada. Então venha cuidar dessas raízes, venha participar do Radical e assim a gente possa estar ajudando outras pessoas a cuidar das raízes, a se aprofundarem, tendo intimidade com Deus. Sempre falei, né? É o que eu gosto, que eu amo muito, sabe? E as pessoas se respeitarem, sabe? Se amar sempre, sabe? Amar um outro, respeitar. Porque quando tem respeito, né? A qualidade aumenta, né? De relacionamento, de vida, né? Cada um na sua área, cada um no seu momento. Então, é isso. É amar mais, sabe? E respeitar mais. Amar com o amor de Jesus. Né? Jesus, é possível. É possível. Pastor Caio. O apóstolo Paulo, quando ele vai pregar em Atenas, ele fala uma frase que é: nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Então, assim, o nosso combustível não pode ser diferente, né? Porque é nele, é por ele, é para ele, e é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, que o pessoal possa viver nele, viver ele, né? E vir para o Radical, porque ele está no Radical. Baseado em tudo que a gente falou, eu tenho uma palavra que eu carrego comigo. Eu quero deixar uma palavra para você nessa semana. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a sua luta, mas eu quero declarar na sua vida que o seu desespero não desespera Deus. Eu vou falar de novo para você. O seu desespero não desespera Deus. Deus não é pego de surpresa em nada. Deus não põe a mão na cabeça e grita, meu Deus, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Antes que houvesse o mundo, Ele é. Antes que você viesse, Ele é. Ele te conhece o fim, Ele já conhece o fim antes do começo. Tudo que você está vivendo hoje, Deus já sabia que você viveria. Permitiu, mas para tratar você. Não se desespere. Creia que o seu desespero não desespera Deus. Confia no Senhor, descansa no Senhor, busca o Senhor, porque Ele está pertinho de você. Estenderá a mão para te ajudar quando você buscar por socorro. O combustível é Jesus. É colocar as nossas limitações, as nossas dificuldades, nossos sonhos, nossos projetos e ir em busca, né? Não é deixar por conta só do soberano, não. É a gente fazer a nossa parte. Tem esperança enquanto a vida é esperança, né? E vamos seguindo com fé. Vamos seguindo com fé, vamos buscar, vamos lutar, né? Porque no final de uma luta vem a vitória, né? E a vitória já foi garantida para nós. Então vamos para cima, o céu tá baixinho, o papai tá querendo liberar tudo que ele tem para nós e vamos embora, vamos. Exatamente.
E é muito importante que para você continuar recebendo notificação dos episódios, você se inscreva no nosso canal. Então se inscreve no nosso canal, Ativa o sininho. ativa o sininho, porque aí você vai receber essa notificação, né? E aí você curte esse vídeo, porque quando você curte, o algoritmo entende que é importante e vai semeando essa palavra aí no coração de outras pessoas, né? Porque o Verdade. nosso objetivo é alcançar mais pessoas para o reino de Deus. E comente aqui, se você chegou até o final, comenta o quê? Esperança. Se você chegou até o final. Esse é o combustível da semana, galera. Amém? Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau.